Olá! Hoje nós vamos fazer o estudo de Êxodo capítulo 6 na Bíblia de Estudo Pentecostal. No verso 3 fala assim, né? Eu apareci a Abraão e a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Aqui fala, pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. O Senhor não se revelou a Abraão, Isaque e Jacó pelo nome Senhor, que é Yahvé, né? Isso não significa que os patriarcas não conheciam esse nome, mas sim que não receberam a plena revelação do significado desse nome. Realmente tinham ouvido o nome de Deus como Yahvé e tinham usado esse nome, mas na sua experiência eles conheciam a Deus mais como o Deus Todo-Poderoso, nome este que revela o seu poder para realizar ou cumprir aquilo que ele prometera. Yahvé é o nome de Deus como fiador do concerto e voltado especialmente para a redenção. Abraão não chegou a ver o cumprimento do concerto estabelecido em Gênesis 15, mas certamente experimentou o poder de Deus. Então aqui ele se apresenta para Moisés como aquele que cumpre a promessa. E para Abraão, Isaque e Jacó, ele estava se apresentando como Deus Todo-Poderoso que faz uma promessa. Mas aqui para Moisés ele já mostra como aquele que cumpre, né? Que eu sou. Eu sou aquele que cumpre. E no verso 7 fala assim: E eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. Os versículos 6 e 7 expressam significado e propósito essenciais do êxodo e da instituição do concerto no Sinai. O Senhor prometeu redimir Israel da escravidão, que o adotaria como seu povo e que seria o seu Deus. Os israelitas, por sua vez, prometeriam que iam cumprir a vontade do seu Redentor. Esses versículos ressaltam que Israel estava desamparado, escravizado por um poderio que os israelitas não tinham a mínima esperança de subjugar. Somente poderiam ser libertos pelo Senhor seu Deus. Em virtude do concerto que Deus fizera com os patriarcas e em virtude do seu amor pelo seu povo, ele ia definitivamente livrá-los. Quando Deus redimiu Israel do Egito, essa redenção tornou-se a razão principal para o próprio Deus ser o dono de Israel. Israel já pertencia a Deus por criação e por eleição, e agora era dele também por redenção. Historicamente, a redenção de Israel de sob o jugo do Egito é uma prefiguração da redenção maior da raça humana pecaminosa mediante a morte de Jesus na cruz. Todos os crentes são redimidos por Cristo do poder de Satanás, do pecado e do mundo. Agora pertencem a Ele e podem confiar no seu amor e nas suas promessas. Então, o Egito tipifica, né, o mundo, né, a escravidão do pecado. Nós éramos escravos do pecado, escravos de Faraó, né, que tipifica Satanás. E quando nós pedimos por salvação, nós entendemos que nós éramos pecadores e vimos que não tinha salvação para nós se não fosse o Senhor, que nós mesmos nunca poderíamos nos libertar dessa escravidão, nós não conseguíamos, né, ser livres desse faraó. Nós clamamos por socorro, né, e nós recebemos a salvação. O Senhor veio nos salvar e ele nos livrou do império das trevas e nos transportou para o seu reino, né, para o reino de amor dele. No 9 fala assim, ó: Desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés por causa da ânsia do espírito e da dura servidão. Deus não tirou Israel do Egito porque os israelitas tinham grande fé, mas por causa da sua graça e das suas promessas. No começo, a fé que tinham era fraca, mas Deus, através das 10 pragas sobre o Egito, pelas quais ele revelou-se a si mesmo e o seu poder e seu cuidado por Israel, edificando-lhe a fé até conseguirem confiar nele e lhe obedecerem. Noutras palavras, Deus os livrou pela graça mediante a fé. E assim também foi conosco. Quando a gente olha para trás, para quando nós cremos, nós vemos que a nossa fé não era como é hoje. Hoje já é muito maior. E ela vai aumentar dia a dia à medida que nos achegamos ao Senhor, que ouvimos a sua voz, que ouvimos a sua palavra, que lemos a sua palavra e vemos como ele é um Deus fiel, né? E um Deus amoroso também. Então é isso, fim do estudo do capítulo 6 de Êxodo.